Eu tô aqui pra falar hoje dos livros que eu li em fevereiro, que foram nenhum. Tá, mas em janeiro eu li 10 livros, então se a gente divide metade pra cada um fica com 5, a gente vai poder conversar de alguns livros agora. O primeiro que eu li foi Não É Como Nos Filmes, que é a sequência de Melhor Que Nos Filmes, e já comecei com um que eu não gostei. Esse eu só dei 2 estrelas, porque no primeiro livro a gente tem a história do casal ali que se desenvolve e termina tudo bem. Aí tem uns contos também, que tem outros pontos de vista, eles indo pra faculdade, legal, bacana. Só que aí, pro enredo do segundo livro, a gente já sabe que eles vão ter que terminar pra ter o que falar ali, né? E eu não queria que esse casal terminasse por motivo nenhum, sabe? Vamos defender os nossos chips aqui. E eu também achei um livro muito longo, só focado nos dois, nessa tentativa de voltar. E não foi muito legal. Outra coisa, que como eu li esse livro junto com o pessoal do clube de leitura que eu faço parte, a galera falou que, teve outros personagens, outras possibilidades de história que não foi dado sequência, que foi, tipo, jogado assim e não foi tratado. Um exemplo é a chefe da menina e o treinador do cara. Que os dois têm alguma rusga ali que eles não explicam o que aconteceu. Eu fiquei super curiosa e a fofoca incompleta mata a fofoqueira, entendeu? Outra coisa que me incomodou até que bastante, porque eu gosto muito de Taylor Swift. E a autora sabe que as outras leitoras dela também gostam bastante de Taylor Swift. Não todas, mas boa parte. E aí, que ela se aproveita disso, colocando várias referências musicais. A menina, ela adora música e trilha sonora, então ela tá sempre criando a trilha sonora da vida dela com música de Taylor Swift. E aí, que no livro também tem música de Kanye West. Fica um pouco incoerente. Em que lado você está? Você está onde de convém? Achei totalmente desnecessário. Então fica aqui a minha nota de repúdio. A sequência, eu li uma série que eu deveria ter lido muito tempo atrás, quando eu tinha 15 anos, que foi Os 4 Livros de Hush Hush. Eu teria adorado esse livro se eu tivesse lido na época certa. Isso até é, muito importante a gente prestar atenção de ler os livros na época certa. Porque hoje em dia eu não consegui abstrair algumas coisas e atrapalhou a minha imersão na leitura. Essa história a gente tem um anjo caído e tem essa garota e também tem uma raça de Niflings. E, gente, é muito estranho o cara de muitos anos de vida se apaixonar por uma garota que mal tem 16, né? A gente chama isso até de outra coisa hoje em dia. E não é muito plausível porque, sabe, você esperaria que ele tivesse um pouco de maturidade. E outra coisa que eu não gostei foi a melhor amiga dela. Gente, que melhor amiga chata. Porque ela pega os piores lixos tóxicos, radioativos possíveis dessa saga, mas ela acha de bom tom ficar apontando pro boy da amiga e falando, ele não presta. Nem conto pra vocês quem ela pegou nessa história. E Niflings era pra ser um negócio super raro. E de repente todo mundo é. Entendeu? Então, essa também não deu pra mim. A gente vai subindo a escadinha. Aqui ele ficou com 2, aqui a gente tá num 2,5, 3. Outro livro que eu li foi 7 Dias em Junho. Quem sempre indica ele é esse @ aqui. E a gente costuma concordar muito em muitas leituras, mas essa daqui não foi exatamente o caso. Ele é um livro bom, ele é bem escrito, bem interessante, mas o tipo de história não era muito a minha vibe. Porque é um second chance romance. E eu não curto muito, isso já é na premissa. E aí teve algumas coisas na história que eu não achei, sabe, não consegui comprar o casal. Porque quando eles eram adolescentes, eles fizeram algumas coisinhas aqui um pouquinho questionáveis. E aí eu não curto essa vibe, sabe?
E eu até estaria um pouquinho concordando com a mãe dela quando ela separou o casal. E outra avaliação que eu sempre vi desse livro muito estranha é que, ele é um livro cru. E eu fiquei tipo, o que seria um livro cru? Só porque a mocinha é escritora de livro hot? Gente, isso é normal, tem um monte de gente que escreve livro hot por aí, tá? Essa parte é bem interessante, tanto que o cara também é escritor, e isso, a relação de escritores é bem bacana. Mas esse pra mim foi um livro 4 estrelas, eu sei que é bom, eu sei que eu que tô sendo chata, mas não... falta um pouco pra ser 5 pra mim. Na sequência, eu li Lições sobre Afogamentos, que esse já entramos aqui nos 5 estrelas, porque eu gostei muito. Ela é história de uma garota que queria fazer letras, e eu me identifiquei muito com isso. Só que nesse universo que ela vive, letras não é coisa pra mulher, então ela consegue entrar na faculdade com muito custo em arquitetura. E ela vai trabalhar nos Irmãos à Obra, na casa de um autor que tem uma história ali de fantasia, que ele é famoso e tal. E a história dele, a história que ele escreveu, começam ali a aparecer nessa casa dele. E tem um pouco também a ver com a história dela, que ela teve uma relação ali com um senhor. Eu não lembro se era um senhor élfico, feio, o que era. Porque até uma crítica que eu tenho pra fazer é que a parte de fantasia desse livro fica bem em segundo plano ali. O romance, que é bem legal, fica mais em primeiro plano. Então a gente tem essas coisas que a gente vai descobrindo ali com a história. E eu achei muito bom. Ele é bem leve, bem tranquilo de ler. Na sequência, aí eu li O Melhor Até Agora, que esse ano vai ter que me surpreender muito para passar esse, que foram, na verdade, 2 5 estrelas, que é O Que o Rio Sabe, e a sequência dele que nem tem no Brasil ainda, mas que eu tô doida pra comprar e ter ele físico, que se passa no Egito. Então tem essa vibe de a múmia, e é muito legal. É a história de uma garota que os pais dela morrem, e eles trabalhavam no Egito com escavações, descobertas e tal, e ela vai pra lá pra descobrir o que aconteceu, e o tio dela fica meio que botando ela longe, querendo que ela volte, não contar nada pra ela. E ele também tem um cara que trabalha pra ele, que ajuda ele a botar ela pra longe, mas depois ele vira interesse amoroso e é uma maravilha. E tem toda essa questão desse mistério que aconteceu com os pais dela, quem cometeu esse crime, e as escavações, as descobertas da tumba da Cleópatra, e é muito legal. E ainda tem um toquezinho de magia, bem assim, só pra dar uma temperada, que fica muito bom nessa história. Pra mim, foi tipo... eu não esperava nada do que aconteceu, eu fui totalmente surpreendida. E foi bom, porque a última vez que eu li um livro sobre o Egito foi aquele da Agatha Christie, que foi uma experiência péssima pra mim, porque eu li a sinopse, como algumas pessoas fazem, e na sinopse alguém morria. Só que lá pelo meio do livro ainda ninguém tinha morrido. Como é que eu vou saber quem que eu tenho que investigar se ninguém morreu ainda? Eu vou investigar, às vezes, a pessoa que vai morrer. E a investigação vai embora, entendeu? Sabe, essa leitura que a gente faz tentando se botar no papel do detetive, não funcionou pra mim. E esse livro salvou o gostinho de Egito pra mim. E pra finalizar, eu li Dungeons and Drama, e pra mim foi tipo, me identifiquei demais com essa história, porque a autora em si, ela vive o meu sonho, que ela se casou com um mestre de RPG e escreve romances por aí. Quem não queria estar fazendo isso, não é mesmo? Mas na história, a garota, ela tem pais separados, e aí em um momento ela precisa trabalhar na loja de jogos do pai dela, e lá ela acaba entrando nesse grupo de RPG e conhecendo esse universo. Ela também é theater kid, então ela traz muita referência de teatro, musicais e coisas assim, que é muito legal. E o que mais me deixou feliz com esse livro é que ele é muito gostoso de ler, porque tem vários momentos ali que poderia ter um drama, né, entre o pai, entre o cara que acha que ela
não valoriza esse universo do pai dela, dos jogos e tudo mais. E não foi assim. Na verdade, o pessoal foi muito maduro. Eu achei todo mundo muito maduro. Teve só, sabe, o suficiente de drama para ser uma historinha gostosa. Então, não tem recomendação melhor. 5 estrelas também favoritado. Então, a gente tem... São 4, na verdade, né? 5 estrelas. E os outros que, né, poderiam ser melhores. Então, essas foram a minha leitura de janeiro e fevereiro. E assim que eu ler mais coisas, eu conto pra vocês.